Quero provar para os políticos que você pode fazer um teatro para tirar a criança ou adolescente das ruas e fazer alguma coisa sem gastar muito, quase nada. Que você pode fazer isso. É mais barato do que você pagar um presidiário ou um adolescente numa casa de recuperação de menores. Barato não, é de graça em relação a isso. Não custa quase nada. E isso que tenho bronca, se eu fiz sozinha durante 53 anos, por que os que têm condição de fazer não fazem? Ou pouco fazem? Quando eu comecei a gostar do teatro, a participação das sessões literárias, que o professor de português criou, valendo nota, que tinha dramatização do texto do Raul Moreira Leles, que era o nosso livro de português, com escritores brasileiros, Machado de Assis, Zé de Alencar, Olavo Bilac, etc. E valendo nota. E tinha outras coisas mais nessa sessão literária que era completa. E aí eu falei, por que eu não escrever um texto meu e começar a fazer coisa minha? E o professor autorizou e eu comecei a escrever em 64, em março de 64. Quando eu me mudei para Campinas, é que ali que você ia fazer no Sesc, em clubes do Campinas, já é uma cidade grande, uma cidade mais visada. Então a gente tinha que pegar os textos e encaminhar através da Polícia Federal de Campinas para a Polícia Federal de Brasília, que era a censura federal, aliás, onde eles carimbavam página por página, liam. Às vezes cortaram uma frase, uma palavra, uma coisa muito mínima, não alterava nada o texto, não tive problema nenhum com textos sociais que eu fazia, nunca tive problema nenhum e continuei fazendo meu teatro em Campinas. Depois, quando mudei para Bauru, aqui no começo foi muito difícil fazer teatro que eu faço de graça, eu nunca ganhei nada com o meu grupo de teatro. Formei o grupo com umas jovens que moravam no meu prédio e mais uns que eles da Juventude do Amor e Caridade, espírita por sinal, que se juntaram e eu peguei e formei o grupo em 1986. E como lá no Centro Espírita não podia fazer teatro, não aceitavam sem ser da doutrinação deles, nós começamos a fazer por conta nossa e o grupo chamou Grupo Abertura, como ficou foi em 86, 33 anos, não, 32 anos na ativa aqui em Bauru e região, e outras regiões também. E comecei a fazer teatro voltado assim para a educação, por isso chamava Grupo de Teatro Educativo Abertura, porque as mensagens positivas, as mensagens sempre o bem vencendo o mal, que eu acredito na família, na democracia e que o bem tem que ser preservado, tem que sempre prevalecer sobre o mal. E recebi muitas críticas aqui de várias pessoas ligadas às artes cênicas aqui de Bauru, que me criticavam que não é para ensinar que o bem vence o mal, que isso não era a realidade. Eu falei, pode não ser a realidade, mas se eu não acreditar nisso, eu estou levando mensagem para o público. Eu tenho obrigação de acreditar e de preservar isso, senão para que eu vou levar minhas mensagens? Para ajudar a conservar aquilo que está ali errado? Não. Junto à antiga Oficina Regional de Cultura do Estado, Glauco Pinto de Moraes, que infelizmente foi extinta, que cultura nesse país não tem importância nenhuma, eu fiz 3 trabalhos. Trouxe a tia Zica da Mangueira, que era a mulher de Mestre Cartola, fundador da Mangueira, um dos maiores compositores de respeito desse país. Eu a trouxe 2 vezes a Bauru para fazer um workshop na oficina, falando sobre carnaval, falando sobre a Mangueira, falando como é o Carnaval do Rio, como que eles conseguiam verba, como isso agir e contar como que era a vida do samba no país. E também esse trabalho que eu fiz, chamava a Escola de Samba em Ação, onde participou algumas cidades da região também, porque era regional. Depois eu fiz um trabalho com o antigo Cefam, que se forma a professores primários, que nem existe mais também, parece. Fiz um trabalho de teatro na escola, fazendo com que esses alunos aprendessem a como lidar com o teatro na escola para dar aula para crianças. E depois eu fiz outro trabalho também, me deram um convite para a USC, tinha um trabalho com as crianças de 3 favelas daqui de Bauru, chamava Projeto Criança 2000 da USC. Em parceria com a Oficina de Cultura, me deram, era aniversário acho que de morte, não sei, do Monteiro Lobato, e que eu criasse um texto meu falando usando as ideias e os personagens do Monteiro Lobato, mas com ideias que vinham de encontro às favelas de Bauru, ao Projeto Criança 2000, que tentava resgatar essas crianças, dando dignidade para elas. E eu criei um texto assim bem a realidade das favelas de Bauru,
mas dando uma mensagem de como isso aí poderia ser resolvido, como essa criança poderia ser amparada e ter assistência social adequada e tentar sair daquele do meio e os sofrimentos que ela tinha. Tinha dia que eles estavam agressivos, tinha dia que eles passavam a mão no teu cabelo e ficavam te beijando sem parar. E tinha dia que eles iam com tudo em cima porque a vida deles era muito difícil. Tinha tráfico de drogas na família, eles viam coisas horríveis, sabe, essas coisas. É difícil. Para você criar esse texto, eu conversei muito com essas crianças das favelas daqui de Bauru, e quando eu fui criar os personagens, que eu pegava os personagens do Monteiro Lobato, só que eu os transformava na realidade da favela deles, que era a realidade deles. E quando eu fui criar a boneca Emília, usar a boneca Emília do Sítio do Pica-Pau no texto, eu perguntava para as crianças que se eles queriam a boneca Emília. Não. Sabe qual era a boneca que eles queriam? É a Barbie. Essa era a realidade deles. Ninguém quer a boneca Emília porque é de pano, boneca de pobre. E eles não queriam. As crianças da favela sonhavam com a boneca Barbie, que era o sonho de consumo de todo mundo. Então, eu falei, então eu mudei as coisas. Na hora que eu coloco a Emília na transformação do personagem para a realidade do texto que eu escrevi, da realidade dessas crianças, ela é a Barbie, é uma menina com uma roupa maravilhosa, linda como uma princesa, uma boneca assim, toda loira, de olho azul, porque era isso que eles queriam. Então eu segui a vontade e a realidade que eles gostam. Quando perguntava para o menino, ele queria ser o quê? Jogador de futebol. Então, no caso, naquela época não era o Neymar, acho que era o Ronaldão, acho que era, se não me engano, não lembro quem que era. Então, é sempre assim. Então, você tem que falar, não é buscar a simplicidade, não. É buscar o que eles sonham, o que eles querem para ele e para a família deles. E quando eu lido com o Jeca Tatu, eu coloco ele para lidar com o alcoolismo e as doenças que eles adquiriam por falta de buscar assistência médica, etc. Eu uso o Jeca Tatu nesse sentido. Aí o menino que fez o Jeca Tatu era um menino que o pai era alcoólatra na realidade. E se você visse, nos ensaios não tinha muita, ele não queria se fazer, ele ficava rebelde, chegou a criar 1000 problemas ali, mas chegou no dia, se você visse a transformação que esse menino fez no palco, nem eu estava esperando, nem o texto meu, ele deu um show, porque ele sabia que aquele momento era a hora dele botar para fora o que ele sentia do pai dele, o que ele queria mudar para o pai dele, o que ele queria mudar para a vida dele. Foi fantástica. Eu duvido que tenha algum livro de psicologia que mostre aquilo que aconteceu ali. Desses 53 anos, sempre aceitei até gagos, pessoas com problemas mentais, já fizeram teatro comigo. Eu tive aluno que tem a idade cronológica X e a idade mental bem abaixo. Nunca deu problema, fazem teatro do mesmo jeito, conseguem realizar, conseguem fazer. Feios e bonitos, não existe isso, não existe raça, não existe religião. Já tive de todas as religiões e sempre exigi. No meu grupo ninguém ganha nada, nós não ganhamos dinheiro, nem eu nem ninguém, nas apresentações do meu grupo Abertura. Mas eu não quero preconceito nenhum. Eu falei, a partir do momento que você entra no grupo, se algum daqui tiver algum preconceito racial, social, econômico, religioso, de sexo, pode ir embora, porque eu não vou aceitar. Esse é um dos objetivos que eu tenho na minha vida. Que nem a Pensão Muito Louca, que ficou 28 anos, 27 anos em cartaz. Nunca vi uma peça amadora ficar todos esses anos em cartaz. Nunca teve, sempre lotada as apresentações. Por quê? Eu brinco assim, para passar a mensagem contra as drogas, corrupção, delinquência, alcoolismo, etc., e exploração de menores, eu uso uma linguagem bem doida mesmo. Então eu falo a linguagem do diabo para mostrar aquilo que Deus quer fazer, que quer para vocês. Senão você não atende seus objetivos. Se você é careta, fala sério, o jovem vai te virar as costas e falar, pô, ninguém aguenta aquilo. Então eu já falo na linguagem que eles querem ouvir, que gosta, aí sem querer eles estão também recebendo aquilo que eu quero que eles recebam, aquela vida que eu gostaria que eles tivessem, e não entrar nessas coisas de ruins, nas patologias sociais, que a gente chama de patologia social, né? Drogas, prostituição. Os meus textos normais que eu faço com o Grupo Abertura, ou que eu faço nesses 53 anos, eu nunca cobrei nada, nunca ganhei nada, porque a renda
vai para as entidades de caridade, ONGs que cuidam de animais abandonados, centros comunitários, igrejas de qualquer religião que aceitassem, prefeituras que levavam a gente para fazer na região, nós íamos de graça, mas aí eles não cobravam da população mais carente para assistir teatro, porque teatro é cultura, é um direito de todos, porque não adianta vir uma peça caríssima de 80 a 100 reais o ingresso e o pobre não pode entrar, o pobre não pode estar presente ali. Então as nossas ideias eram fazer com que o pessoal da periferia tivesse acesso e tivesse condições de assistir também, que é um direito deles. E aqui foi mais difícil de eu começar a entrar, a querer mostrar meu trabalho e gratuitamente. Isso teve uma certa rejeição, ouvi de pessoas que teatro não era cultura, isso é eu tenho dó de pessoa falar, está se dando um atestado de burrice, etc. Mas eu venci e fui aceita, hoje meus textos foram respeitados, tudo bem. E levo em consideração aqueles que me criticaram. Geralmente os que me criticaram tinham ligação com política, com candidato a isso ou aquilo, e eu não me envolvo com isso, eu não faço teatro para uma classe social, nem para uma classe econômica, nem para uma classe distinta da sociedade. Eu faço teatro ou os enredos para o povo do modo geral, ou aquilo que eu acredito, que eu gosto, que eu quero ver. Então é assim, eu tenho a consciência tranquila e não me atrapalhou em nada aquelas críticas que recebi. Eu nasci no Rio, 7 de fevereiro, em pleno carnaval, e do subúrbio. Você imagina o que isso não poderia estar nas minhas veias. Meus avós portugueses, ela teve uma avó negra que eu chamava de vó, que prestava serviço para minha avó de sangue, e ela morava ali. Ela que ajudou me criar, me pegar nas ancas dela, ela que ensinou música assim de tipo aquele umbigada, que ela foi filha de escravos, a avó Virgínia. E também outras pessoas, minha avó criou também, a irmã da minha mãe era filha única, e ela criou uma de cor também, junto com ela, que era a minha paixão. Então nesse meio todo eu fui criando a minha personalidade. E eu gostava de carnaval porque geralmente meus aniversários eu passava no Rio. Que é fevereiro, férias, passava no Rio. E minha avó fazia, em vez de mandar fazer vestido de festa, era fantasia. Todo mundo ia de fantasia e era marchinha de carnaval, as marchinhas eram... Eu sabia todas as marchinhas, conhecia todas, cantava todos os anos. Era uma coisa muito importante na minha vida. Mas quando eu fiquei adolescente, a minha avó jamais deixaria eu ir numa quadra ou um local onde uma escola de samba ensaiasse, porque era um meio estranho e tinha de tudo ali, perigoso, menor de idade e tal. Mas aí tinha uma crioula que trabalhava para ela, e quando a gente ia para lá, mandava a crioula que levava nós para passear. E ela era linda, tinha um corpo divino, e ela era passista da única que era da Zona Sul naquela época, que era a São Clemente, que tem até hoje. E não tinha quadra naquela época, as escolas não tinha quadra, ensaiava em terrenos baldios, né? E ela ia lá pra ensaiar, era passista da escola, e ela levava escondido a gente. Então a gente, ela falava que ia levar nós ao cinema, e levava lá. E aquilo me encantou. Quando eu vi aquela escola, aquele ensaio, aquele batuque, a escolha de samba enredo, mas minha avó nunca descobriu que nós, na realidade, não estávamos indo ao cinema. Estávamos indo ao terreiro onde ensaiava a escola de samba. Imagina, que seria para ela aquilo, né? Mas tudo ali, mas não pude fazer muita coisa. Então eu participava assim de aprender os sambas enredos, e aprender mas ali. Quando eu me casei, depois de muito tempo, morando aqui em Bauru, o meu marido era amigo de um dos presidentes da escola de samba e levou ele no barracão para ver como fazia as alegorias e como era o enredo, que ele não sabia. Aí quando ele viu aquilo lá, falou, mas como é que começa? Aí ele pegou um rascunho lá de um textozinho que o cara que fazia os enredos mostrou pro meu marido. Ele pega, olha aquilo e fala, minha mulher faz isso brincando, porque ela escreve texto de teatro, vai fazer isso aí brincando. Pra quê? No dia seguinte, marcaram uma reunião, eu morava no apartamento, foi a diretoria da escola, mais o figurinista, o carnavalesco, estava tudo lá para ver se eu queria. Eu falei, o que você... Me deram o tema e eu desenvolvi, porque é mais fácil você escrever um enredo do que fazer um texto para teatro. Mesmo porque não tem diálogo. As características dos personagens não é tão evidente, em evidência. É mais aquilo que... Mas na realidade é a mesma coisa, olha. O teatro e a escola de samba é igualzinho. O palco do teatro, seja ele palco tradicional ou a teatro de arena, etc., é o sambódromo, a avenida onde desfila a escola de samba, a mesma coisa.
A iluminação do teatro é a iluminação da avenida e a iluminação dos carros alegóricos. O figurino é as fantasias, que é o figurino que vai retratar a história do enredo que está na escola, e ali é de acordo com o tema, com a época que está se fazendo a peça, o personagem, etc. O cenário do teatro são as alegorias, que mostram o que quer dizer aquilo dentro do enredo. A mesma coisa, é igual. E o cara que canta, o puxador de samba, está mostrando, contando no samba a essência daquilo que está sendo desfilado. E o narrador ou o texto do teatro é a mesma coisa, está mostrando, tá botando na voz deles, ou seja, ali no caso do cantor e aqui no caso dos atores, o texto todo que está se fazendo. Então é igualzinho, não é difícil. Mas eu acho mais fácil escrever enredo do que texto de teatro. Aí comecei na Cartola, foi na Cartola que eu comecei, tem aí 7 ou 8 troféus, eu sei que eu ganhei de melhor enredo, inclusive quando o Bauru fez 100 anos, eu ganhei tanto da 710 Globo, que era estandarte de ouro, quanto o Tamborim de Ouro, que era da Auri Verde. Eu ganhei os dois de 100 anos da homenagem que eu fiz a Bauru, 100 anos de felicidade, 100 limites de felicidade. E assim foi, eu escrevi enredo para a Cartola de 88 até 99, 2000 mais ou menos. Só que aí outras escolas, como eu não cobrava nada, igual que eu não ganhei no teatro, não ganhei no carnaval também, começou outras escolas a pedirem favor, eu ajudei várias escolas. Teve um ano que eu tinha 6 escolas desfilando no Sambódromo, 5 enredos eram meu. E eu não tinha culpa, eu nunca fui atrás de ninguém para pedir nada. Eles vinham buscar aqui, eu fazia, ajudava, comprava livros para poder, se era histórico, você comprava livros para pesquisar, para escrever os enredos. E foi o maior prazer, tive muitos inimigos nisso daí, mas tive muitos amigos, muita gente boa, muita gente talentosa nesse meio, que eu não me arrependo. Hoje eu me envolvo assim, eu continuo ajudando 2, 3 escolas, o bloco, venho aqui em casa durante o ano. Nunca deixe de fazer aquilo que você goste, que você queira fazer. Porque se você deixar o bonde passar e você não pegar carona, não vai ter outra oportunidade, não vai passar outro bonde. Mesmo que aquela coisa que você for fazer tenha indícios de que possa não ser legal, que vai te prejudicar ou que você vai quebrar a cara ali. Porque mesmo as experiências as experiências ruins ou as experiências boas, as duas servem para te somar e te criar uma nova personalidade. Então nunca deixe de fazer aquilo que você queira ou que você precisa fazer. Quantas entidades que eu nem sei explicar, quantos jovens que entrou no grupo cheio de problemas, com família, homossexuais rejeitados pela família, e aqui ele teve todo o apoio. Isso não tem preço, minha gente, isso não tem preço.